O novo convertido ao judaísmo e aceito pelo grupo era obrigado no ritual de iniciação a juntar-se a toda a comunidade e abençoar todos os que faziam parte da nova aliança e a amaldiçoar ritualmente todos os não iniciados, que pertenciam aos homens de Beliar. Os líderes, então, revelavam ao iniciado os segredos da angelologia e, de acordo com Joséfo, ele tinha que jurar solenemente manter em segredo os nomes dos anjos. Através de prática de pureza, oração e adoração, o iniciado esforçava-se para se unir à companhia dos anjos. Como demonstra o historiador Carol Nilsson, a comunidade de adoração essênia, tal como a liturgia cristã até hoje, atingiu o clímax quando a comunidade na terra se juntava aos anjos, entoando um hino de louvor que os anjos cantam no céu. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, céu e terra estão plenas de tua glória. Textos sagrados essênicos, como o Scroll of the War of the Sons of the Light Against the Sons of Darkness, revelam segredos da angelologia que os sectários consideravam informação valiosa e necessária para reconhecer e compreender que a inter-relação entre forças sobrenaturais, tanto boas quanto más, era essencial para o sentido de sua própria identidade e para o modo como identificavam os demais. Os essênios, então, oferecem o paralelo mais próximo à descrição que Marcos nos dá dos seguidores de Jesus, quando invocam imagens de guerra cósmica para dividir o universo em geral e a comunidade judaica em particular entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Entretanto, os dois movimentos diferem muito, sobretudo, em relação aos estrangeiros. A aliança dos essênios, conforme acabamos de ver, era extremamente exclusiva, restrita não só a judeus que deviam ser livres e homens, mas aos poucos devotos que estivessem dispostos a aderir à nova aliança. Embora Marcos e Mateus vissem o início do movimento de Jesus principalmente no contexto da comunidade judaica, seu futuro envolveria cada vez mais um mundo gentil externo. No entanto, os essênios, mesmo sendo rigorosamente exclusivos, foram levados por sua objeção às tendências assimilacionistas dos seus compatriotas judeus e se moveram num paradoxo na direção universalista indicada pelo The Book of the Watchers e os Jubileus. Os essênios mantinham com zelo esses escritos em sua biblioteca monástica. Os Jubileus considerou um essênio anônimo é um livro que revela segredos divinos para os quais Israel voltou um olho cego. Eles superam seus predecessores ao pôr de lado a identidade étnica, não como equivocada, mas como inadequada, e enfatizaram a identificação moral mais do que a étnica, quando descreveram a luta do príncipe da luz contra o príncipe das trevas. Não identificaram o primeiro como o arcanjo Miguel, o patrono angelical de Israel. Em vez disso, imaginaram o príncipe da luz como uma energia universal em luta contra uma força cósmica oposta, o príncipe das trevas. Para eles, essas duas energias representavam não só seus próprios conflitos com os adversários, mas um conflito existente dentro de cada pessoa, dentro do próprio coração humano. Os espíritos da verdade e da falsidade lutam dentro do coração humano, de acordo com a sua parte na verdade e na retidão, orientam o homem, o seu ódio à mentira, e de acordo com a sua parte no lote da fraude, assim ele odeia a verdade. Os essênios, claro, consideram como garantida sua própria identificação com Israel, uma vez que exigiram que os iniciados à sua aliança fossem judeus, homens e livres. Todas as pessoas, entre aspas, significava na prática apenas judeus que atendiam a essas qualificações. Certos seguidores de Jesus, porém, em especial após o ano 100 depois de Cristo, tendo recebido reações decepcionantes às suas mensagens dentro das comunidades judaicas, recorriam a esses temas universalistas à medida que passavam a abrir seu movimento aos gentios. Conforme vimos no capítulo anterior, os seguidores de Jesus, segundo Marcos, invocavam também uma imagem de guerra cósmica para dividir o universo em geral, e a comunidade judaica em particular, entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Marcos, como os essênios,
vê essa luta basicamente em termos de conflito intrajudaico. O mesmo acontece com o discípulo de Jesus que chamamos de Mateus, o qual, conforme veremos no capítulo seguinte, aproveitou e revisou o Evangelho de Marcos, seja cerca de 10 ou 20 anos depois, usando o arcabouço básico de Marcos. Mateus adornou, na verdade, atualizou, colocando a história de Jesus em um contexto mais relevante para o mundo judaico de seu próprio tempo. A Palestina dos anos 80 e 90 d.C., uma Palestina em guerra. Na época em que Marcos escrevia, os seguidores de Jesus eram um grupo marginal, combatido pelo partido dominante dos fariseus, que ganharam ascendência em Jerusalém nas décadas que se seguiram à guerra contra os romanos, e na parte central da versão de Mateus do Evangelho, os inimigos finais haviam se tornado, em primeiro lugar, os fariseus. Mais ou menos na mesma época, outro discípulo de Jesus, que a tradição chama de Lucas, aproveitou também o relato de Marcos e ampliou-o para adaptar-se à sua perspectiva. Aparentemente havia um gentil convertido, ainda assim, com tanto fervor quanto qualquer essênio. Descreve sua seita como representando Israel no seu melhor aspecto. Segundo ele, como veremos adiante, os seguidores de Jesus eram virtualmente os únicos israelitas autênticos que restavam. Perto do fim do século 90 e 100 d.C., o autor chamado João oferece uma interpretação ousada desses fatos. Muitos estudiosos concordam que o seu evangelho apresenta um ponto de vista de um grupo sectário radical, alienado da comunidade judaica, porque fora expulso das sinagogas de suas cidades por alegar que Jesus era o Messias. Tal como os essênios, João fala com eloquência do amor entre os pertencentes a Deus. No entanto, sua feroz polêmica contra aqueles que ele, em algumas ocasiões, chama apenas de os judeus, equipara-se às vezes ao rancor dos essênios.